Sejam todas e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro, mais uma conversa aqui com a gente sobre essa tão importante questão das crianças e adolescentes vítimas de violência. Na conversa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como garantir os direitos de criança e adolescente vítima. Na conversa passada, a gente falou um pouquinho de alguns dos princípios, alguns direitos. Hoje a gente conversa um pouquinho sobre alguns mecanismos e instrumentos previstos na lei para que esses direitos sejam, de fato, observados e respeitados na prática. Então, o primeiro ponto importante é que o atendimento da criança vítima de violência se faz por meio de serviços oferecidos pelas políticas públicas de saúde, educação, assistência, direitos humanos, etc. Então, são serviços públicos do eixo da promoção dos direitos da criança e do adolescente. Nesse fluxo, como há uma situação de violência constatada, também vão participar os órgãos do direito do eixo de defesa do sistema de garantia e de direitos da criança e do adolescente. Então, primeiro órgão muito importante que a gente tem que falar é o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar é o órgão, de acordo com a maneira como o nosso sistema se organiza, que é o principal destinatário das notícias e das denúncias de violência contra a criança e adolescente. Então, o fato de ser notificado um caso ao Conselho Tutelar, claro, não significa que o Conselho tenha necessariamente a obrigação de tomar alguma providência. Às vezes a família e a criança já estão sendo devidamente atendidas, então não é necessário que o Conselho tome nenhuma decisão ou que o Conselho ordene qualquer providência a ser tomada. Agora, nos casos em que o Conselho recebe uma notícia de violência contra a criança e adolescente e verifica que é necessária a atuação direta do Conselho Tutelar, ao Conselho vai caber ordenar os atendimentos e tomar algumas decisões emergenciais. Então, a gente sabe que o ECA prevê algumas decisões emergenciais que o Conselho pode tomar, por exemplo, entregar a criança a algum outro familiar, por exemplo, o acolhimento institucional emergencial, mas lembrando que se não for uma situação de emergência, essas providências cabem a um juiz ou juíza, e não ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar pode tomar essas providências apenas de maneira muito excepcional em casos de urgência. Ainda nos casos que o Conselho não for agir, digamos, ativamente, é importante que o Conselho acompanhe o caso e acompanhe as ações dos demais órgãos, para verificar se os direitos mencionados, os direitos que a gente falou na aula passada, estão sendo observados, estão sendo respeitados. Se não estiverem, a gente sabe que o Conselho pode agir para fazer valer esses direitos. A gente sabe que na questão da violência também pode haver um papel importante por parte das polícias. Se o caso configurar um crime, a Polícia Civil pode registrar um boletim de ocorrência, pode haver uma investigação, pode haver até a solicitação de medidas protetivas, por exemplo, em relação à violência doméstica, e o Poder Judiciário, o Ministério Público vão poder, inclusive, realizar uma ação penal contra o autor, contra a pessoa que realizou a violência. Outra questão importante em relação ao Poder Judiciário é que o Poder Judiciário também tem poder para tomar várias medidas de proteção em relação à criança e adolescente. Então, por exemplo, o acolhimento institucional, que é uma medida que o Conselho pode agir apenas emergencialmente, de maneira muito excepcional, o Judiciário pode tomar. Claro que isso sempre é uma medida muito excepcional, só nos casos em que seja realmente necessário. Enfim, como a gente falou anteriormente, as medidas têm que ser sempre proporcionais, sempre adequadas, não pode haver uma medida que cause ainda mais prejuízo. Então é muito importante tomar cuidado. O acolhimento institucional não é para qualquer caso de violência, não é para qualquer caso, qualquer situação de desproteção, etc. É só para uma situação que efetivamente exija tal providência. Então é muito importante tomar cuidado com isso. A gente vê muitos acolhimentos desnecessários acontecendo. Outra medida que também pode ser tomada pelo Poder Judiciário, e aí também pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e pelo Conselho Tutelar, é pedir o ingresso dessa criança ou adolescente vítima no Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçado de Morte, que é o PPCAM. Essas instituições, Judiciário, MP, Defensoria e Conselho Tutelar, são portas de entrada do programa, então elas podem fazer o pedido de ingresso. Agora veja, não é para todo e qualquer caso de violência. Como o nome diz, o programa é apenas para a proteção de crianças e adolescentes que estejam sofrendo ameaça concreta de morte.
Então, não pode ser um caso simplesmente de uma violência que já ocorreu, ou de uma ameaça que já ocorreu, ou de uma ameaça que não se configura como ameaça de morte. É preciso ser uma ameaça concreta de uma pessoa, enfim, de que vai matar aquela criança, aquele adolescente. Nesses casos, é possível o acionamento do PPCAM por meio desses órgãos. O Ministério Público também tem um papel importante em relação a essa atuação do sistema de justiça, né? Então, o Ministério Público, por exemplo, pode pedir para que o Poder Judiciário tome alguma dessas providências que eu falei. Então, por exemplo, pedir para que a guarda seja concedida a algum outro familiar, pedir o acolhimento institucional, pode pedir, inclusive, o rompimento, né, do poder familiar, daquele pai, daquela mãe em relação à criança e adolescente. Todas são medidas muito excepcionais, mas isso pode ser feito caso, enfim, aquela situação exija. Então, o Ministério Público pode entrar com uma ação de destituição do poder familiar, né, pedindo que o pai perca o poder familiar, a guarda, etc. E todos esses órgãos têm que agir de maneira coordenada, articulada, para garantir os direitos de crianças vítimas, assim como a gente falou em relação ao sistema, né, de garantia de direitos, toda a rede, também o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Conselho Tutelar também precisam. Outro órgão que também precisa atuar, outro ator, melhor dizendo, e a gente vai entrar agora um pouco mais em detalhes, é a questão da Defensoria Pública ou, enfim, de eventual advogado ou advogada de defesa. A Lei 13.431, ela estabelece o direito da criança ou adolescente vítima de receber assistência jurídica qualificada, para facilitar a participação no processo, para evitar comportamento inadequado por parte dos demais órgãos de justiça. Então, a lei coloca como um direito dessa criança ou adolescente vítima também a defesa jurídica. Então, o primeiro ponto dessa defesa jurídica é garantir o direito de participação da criança ou do adolescente em todos os momentos relacionados à sua proteção e até da responsabilização do agressor. Então, o defensor, a defensora, ele vai ser a voz da criança naquele processo que diga respeito à sua própria vida. A gente sabe que é um resquício do menorismo tratar a criança e adolescente como um mero objeto que vai ser decidido por um juiz, por um promotor, se vai para a guarda de alguém, se fica acolhido, se não fica, sem sequer ouvir aquela criança ou adolescente. Então, esse é um papel primordial da defesa daquela criança e do adolescente. Outro papel fundamental que a defesa da criança e do adolescente tem que ter é proteger a criança, inclusive, contra o sistema de justiça, se for o caso. Porque a gente sabe que muitas vezes ocorre o que a gente chama de violência, que a lei, né, chama de violência institucional. Ou seja, violência praticada por uma instituição pública ou conveniada, que pode gerar revitimização. Então, veja, imagine uma situação de um promotor, juiz, juíza, que fique pressionando a criança ou adolescente para relatar o fato, para dizer quem foi, para testemunhar. Tudo isso é uma forma de revitimização e é papel do defensor, da defensora daquela criança ou do adolescente impedir que isso aconteça. Outra questão que pode acontecer, veja, né, relatando assim, então a criança ser pressionada, essa suspeita pode ser apurada de forma abusiva, a criança pode ser obrigada a fazer corpo de delito, pode ser separada da família sem ela querer, pode ser ignorada no processo. Então, tudo isso são formas de revitimização que acontecem e que cabe a essa assistência jurídica qualificada proteger a vítima também dessa forma de revitimização. A grande instituição responsável por oferecer essa assistência é a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Aqui no Estado de São Paulo, a instituição ainda está se organizando para colocar a melhor forma de atender esse papel, para cumprir esse papel, enfim, para responder a essas demandas, a essas necessidades, a esses direitos de forma adequada. Como na Defensoria Pública nós temos poucos profissionais para o Estado inteiro e a nossa atuação é primordialmente em processos judiciais, há uma dificuldade grande em a gente reorientar a estrutura institucional para dar conta dessa demanda. Mas isso vem sendo discutido, isso vem sendo feito e é muito importante que a Defensoria Pública seja sempre cobrada a realizar esse papel que é colocado pela lei como de sua responsabilidade. A gente sabe que o Estatuto coloca de maneira expressa, assim como a Constituição Federal, que criança e adolescente tem prioridade em todas as instituições, prioridade absoluta. Então, sempre que há um conflito de interesses, digamos assim,
tem que ser atendido o interesse da criança e do adolescente vítima. Toda a rede, portanto, pode e deve cobrar da Defensoria Pública que disponibilize esse atendimento de forma mais completa. Então, sempre que algum profissional da rede tiver alguma necessidade, alguma dificuldade, é importante cobrar da Defensoria Pública que a Defensoria Pública realize, enfim, a defesa dessa criança e do adolescente da maneira mais adequada possível, inclusive pelos defensores, por meio do centro de atendimento multidisciplinar, né, com psicólogos, com assistentes sociais, enfim. Então, qualquer questão, é importante que a Defensoria Pública seja acionada para que essa criança e esse adolescente tenham direito também a essa defesa jurídica. Então é isso, pessoal. Esse encontro termina por aqui. A gente tentou falar um pouquinho sobre essa questão mais específica da garantia dos direitos, né? E é isso. Foi um prazer estar com vocês, ainda que virtualmente. Qualquer dúvida, a Defensoria Pública, o Núcleo da Infância e Juventude da Defensoria Pública estão sempre à disposição de todas e de todos. Muito obrigado.